Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o livro da Dark Side que fala do filme Donnie Darko. Donnie Darko foi um filme que foi lançado no ano de 2001 e ele conta, resumidamente, a história de um garoto que tem alguns problemas psicológicos, ele já se meteu em encrenca por causa de um incêndio numa casa e um belo dia ele tem uma crise de sonambulismo e enxerga um coelho demoníaco, que é esse aqui da capa. E o que acontece? Ele sai da casa dele e quando ele volta, uma turbina de um avião caiu onde era o quarto dele. Esse evento vai desencadear uma série de outros eventos que vão alterar aí a vida dele e das pessoas da família dele, da escola. Esse filme vai falar bastante sobre viagem do tempo, paradoxo temporal, realidades alternativas. Então é um filme cult que ficou muito famoso porque cada pessoa que assiste consegue montar uma teoria própria sobre o que aconteceu no filme e tentando explicar, né, qual o significado do final desse filme. Se você não conhece o filme, eu recomendo bastante que você assista para depois ler o livro do Donnie Darko. E se você tem interesse, eu vou deixar um link aqui no card para o canal Autópsia de um Filme, que o Rafael fez um vídeo bem interessante sobre o Donnie Darko também. Bom, o que tem aqui nesse livro que compense você adquirir ele? Ele começa com um prefácio do Jake Gyllenhaal, que é o ator que faz o Donnie Darko no filme. O prefácio eu achei bem desinteressante, mas enfim, quem é muito fã dele, né, tem esse plus no livro. Em segundo vem uma entrevista com o Richard Kelly, que é o diretor do filme. E esse é o ponto alto do livro. O diretor ele vai contar todo o processo de como ele conseguiu escrever o roteiro e com muita dificuldade conseguiu produzir o filme e depois vender ele para distribuidoras, né, para ser exibido em festivais e em salas de cinema. Depois o livro contém o roteiro do filme com a edição do diretor e eu achava que isso ia ser bem desinteressante porque eu já assisti o filme, qual a graça de ler um roteiro? Mas eu percebi que com as anotações das cenas e do diretor, você consegue ter uma nova percepção do que o diretor estava tentando passar em cada cena. Então eu achei bem bacana ler esse roteiro, mesmo já conhecendo a história do filme. E por último tem um livro dentro do livro, que é o Filosofia da Viagem do Tempo, que foi um livro escrito pela Roberta Sparrow, que é uma das personagens que está no filme. E que é nesse livro que vai meio que explicar toda essa temática de viagem do tempo, paradoxo temporal, etc. Uma das coisas bacanas é o Richard Kelly explicando pra gente como foi difícil produzir esse filme. O Richard Kelly contou com a ajuda de várias pessoas que ele conhecia e que ele foi fazendo contatos para conseguir produzir o Donnie Darko e depois, consequentemente, vender para distribuidoras. A Drew Barrymore é uma pessoa que se interessou pelo roteiro do filme e começou a investir junto com a produtora dela, Flower Films. E é bacana você ver que várias pessoas que se interessaram pelo roteiro, pela originalidade dele, acabaram se juntando ao projeto e contribuindo de alguma forma, seja cobrando menos pelo trabalho. Teve vários atores aqui que cobravam o que o Richard Kelly chama de preço de tabela, ou seja, acho que era o mínimo que eles iam cobrar pela atuação. Várias pessoas fizeram montagem, efeitos, ou cobrando muito pouco ou de graça, e é bem interessante que várias pessoas então se juntaram para fazer esse projeto se tornar realidade. Com o filme pronto, o Richard Kelly precisava vender esse filme para que distribuidoras colocassem ele na sala de cinema. E é interessante uma parte que ele diz que após a exibição do filme em Sundance, no Festival de Sundance, teve vários críticos que falaram mal do filme. Críticos que ele sabia que tinham gostado do filme, só que denegriram a imagem do filme para deixar que alguns compradores perdessem o interesse na compra do filme para beneficiar outros compradores. Isso faz a gente pensar muito, né, em como funciona a indústria do cinema. Sempre que vai sair um grande lançamento, né, filmes da DC, da Marvel, Harry Potter e toda essa coisa, sempre tem alguns críticos que detonam o filme na pré-estreia, na primeira exibição, na exibição para a imprensa. E aí a gente fica pensando, né, o quanto de verdade tem essas opiniões? Será que eles estão realmente fazendo uma crítica do filme ou simplesmente bombardeando o filme com coisas negativas para beneficiar outras empresas? Então fica aí, né, uma coisa para se pensar. Eu acho que é muito importante que, se você gosta de críticas de livros, de filmes, você tem certa afinidade, como eu tenho certa afinidade com alguns booktubers e com alguns críticos de cinema, é bacana você ver outras opiniões. Só que também é muito interessante e é essencial que você
verifique o material, você leia o livro e assista os filmes para ter a sua própria opinião. É claro que numa conversa ou assistindo um vídeo no YouTube, assistindo uma resenha, você consegue, às vezes, olhar por um outro ponto de vista, aquele livro, aquele filme. Isso faz com que a sua opinião, a sua experiência acaba sendo enriquecida com a opinião do outro. Tem uma parte aqui que o Richard Kelly, né, cita esse problema das críticas, e ele diz o seguinte: o entrevistador pergunta para ele como você se sentiu quando o festival terminou e não tinha um contrato de compra e distribuição para o filme nas salas de cinema. E ele responde o seguinte: foi frustrante, por causa da onda toda ao redor do filme. Imediatamente, os distribuidores quiseram diminuí-lo como sendo um filme que não funcionava. Muitos dos distribuidores difamaram o filme assim que saíram da sessão. Eles queriam desencorajar a concorrência de outros compradores. Então, né, isso aqui explica bastante como funciona aí a indústria dos filmes de Hollywood. Um dos motivos que Richard Kelly cita no livro para Donnie Darko ter feito tanto sucesso era que no início dos anos 2000 tinha uma fórmula pronta para filmes em Hollywood e todo mundo seguia essa mesma fórmula. Era um entretenimento pronto que não fazia pensar. E Donnie Darko é exatamente o oposto. Você vai ver o filme ou ler o livro e você vai ficar dias pensando, tentando organizar suas ideias para tentar entender o que aconteceu. Esse livro aqui saiu pela Dark Side, que a gente sabe que é uma editora que tem super carinho aí com os seus livros, com as suas edições. O livro é em capa dura. Para quem não teve oportunidade de pegar uma edição dessa em alguma livraria para conhecer como que é o livro por dentro, ele tem algumas gravuras, né, nas introduções dos capítulos. No final ele tem o Filosofia da Viagem do Tempo, então ele também tem várias ilustrações. Tem algumas fotos do filme também. Dá pra enxergar aqui. Ele vem com marcador de fita, que o meu veio cortado, não sei porquê, mas enfim, veio cortado. E ele também vem com esse marca-página aqui em forma de avião. Achei bem bacana a minha primeira experiência de ler um roteiro de filme. Esse aqui é um livro que você vai ler num tapa super rápido, porque o roteiro ele tem aquela diagramação toda espaçada, então você vai lendo rapidamente, virando as páginas numa velocidade incrível. E claro que esse livro aqui vai interessar mais quem já viu o filme, quem gostou do filme, mas se você tiver interesse, né, achou interessante a história, compra o livro e aí vai lá, corre e procura o filme que você vai conseguir assistir rapidinho e depois aproveitar a leitura do Donnie Darko. Bom, pessoal, é isso. Você gostou do vídeo? Ajude o canal compartilhando, dê um curtir aí no vídeo e também comente se você já viu o Donnie Darko, quais as suas teorias, gostou da edição da Dark Side, e até a próxima leitura.